Leitura da Carta de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, será que vocês estão se apegando à fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo usando de favoritismo? Pois, se um homem com anéis de ouro nos dedos e com roupa magnífica entra na sua reunião, mas entra também um pobre com roupa imunda, será que vocês olham com favor para aquele que usa roupa magnífica e dizem: sente-se aqui, no lugar de honra? Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se ali no chão, ao lado do apoio para os meus pés. Se isso acontece, não é verdade que vocês fazem distinções de classe entre si e se tornaram juízes que tomam decisões perversas? Escutem, meus amados irmãos. Não é verdade que Deus escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desonram o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam perante os tribunais? Não são eles que blasfemam o nome honroso que vocês levam? Se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem muito bem. Mas, se vocês continuam mostrando favoritismo, estão cometendo um pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois, se alguém obedece a toda a lei, mas dá um passo em falso num só ponto, torna-se infrator da lei inteira. Pois aquele que disse: não cometa adultério, disse também: não assassine. Portanto, se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Falem e comportem-se como pessoas que serão julgadas pela lei de um povo livre. Pois quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz: vá em paz, mantenha-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, sem obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só Deus? Faz muito bem. Contudo, os demônios creem e estremecem. Mas quer ver, ó homem vão, como a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras, depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele veio a ser chamado amigo de Jeová. Veja que o homem será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras, depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta.